Olá, tudo bem com você? Por causa da exibição aí da novela Gênesis, nessa semana o assunto dilúvio, ele ficou aí na boca do povo por um tempo. Pessoas discutiram sobre será que esse evento catastrófico realmente aconteceu? Será que a Arca de Noé seria suficiente para acomodar ali as espécies criadas por Deus e trazer ali, oferecer segurança para os representantes da espécie humana e dos animais? Será que há evidências geológicas, históricas, de que realmente aconteceu uma catástrofe como o dilúvio? Será que o dilúvio foi global ou foi apenas localizado ali na região em que Noé e sua família habitavam? São perguntas que pairam aí na mente das pessoas, são perguntas que voltaram, eu creio, à mente das pessoas por causa dessa novela. E eu quero aproveitar esse momento, então, para, neste vídeo, comentar algumas coisinhas aí sobre esse evento bíblico e que traz, sim, se houve realmente um dilúvio global catastrófico, como a Bíblia descreve, e que, segundo a própria escritora Ellen White, o próprio Satanás teve medo, temeu por sua vida durante esse evento cataclísmico, certamente evidências disso, marcas disso devem ter ficadas aí na Terra, né, no nosso planeta. Antes eu quero divulgar aqui 2 livros nos quais eu trato desse assunto. Um deles é Terra de Gigantes, um livro sobre dinossauros, em que eu apresento aqui uma visão alternativa para a extinção deles. Lógico, apresento aqui o fato de que eles foram criados por Deus, pelo menos os tipos originais, né, de dinossauros, e apresento o dilúvio como um bom modelo para entender a extinção dos grandes, não só eles, né, mas de outros animais também que havia antes do dilúvio, pré-diluvianos. Esse é um deles, e o outro é o meu livro, A História da Vida, que traz um capítulo aqui específico sobre o dilúvio, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou ler algumas partes aqui, mostrar para você, mas deixa eu mostrar também aqui, antes de mais nada, e depois eu vou comentar um pouco sobre esses fósseis. Aqui eu tenho um fóssil de uma vértebra. Se eu perguntasse a você a que animal essa vértebra pertenceu, talvez você me dissesse um elefante, uma baleia. Não foi. Eu vou revelar depois, aguarde aí. Tenho aqui também o fóssil de um peixe, acho que você pode perceber aí as escamas, né? Ok? Fóssil é um resto, né, petrificado do animal que existia então e que foi sepultado debaixo de água e lama. Isso já nos dá uma pista, né, sobre a causa desses fósseis, né, o que levou a uma fossilização tão imensa. Você tem fósseis de animais espalhados por todo o mundo, né? Abundante registro fóssil. Tem aqui também um fóssil de impressão, né? Não sei se dá para perceber aqui. Ali estava um trilobita. Ficou ali a impressão do corpo dele, então, nessa pedra que, na época, né, do registro aqui, era lama, né? Enfim, está aí. Nós temos evidências, né? Temos realmente muita coisa interessante para comentar. Mas deixa eu mostrar aqui para você. Aqui está o capítulo O Dilúvio de Gênesis, Lenda ou Fato. E aqui eu falo, então, sobre as causas do dilúvio, né? Eu falo aqui sobre a teoria do grande bombardeamento. Dr. Naor Neves de Souza Júnior, que é um geólogo adventista, um geólogo criacionista, ele está para lançar um livro em que ele discorre sobre essa teoria do grande bombardeamento. Então, haveria uma correlação de fatos aí, né? Essas marcas, muitas marcas de bombardeio de meteoritos na Terra, os astroblemas, indicam que em algum momento da história realmente houve uma intensa chuva meteorítica aqui na Terra. Um trincamento da crosta terrestre, então extravasamento de material magmático, né? E a derrames aí quilométricos, em extensões vastíssimas na Terra, e hoje não temos uma atividade vulcânica tão intensa assim para justificar essas muitas e muitas toneladas em vastas regiões, como eu disse, de material aí vulcânico, né, de basalto. Isso também é alvo das pesquisas do nosso amigo Dr. Naor Neves, né? Bem, eu falo aqui também sobre as muitas evidências de gigantismo na natureza, né, de uma megafauna, tanto flora também, né? Então eu já vou revelar esse mistério aqui para você. Esse fóssil aqui pertenceu a um bicho preguiça. Eu sei, os bichos preguiças de hoje dá para pegar no colo, né? Eles não têm aí mais que talvez 1 metro, né? Menos que isso, possivelmente. Mas, segundo
o relato bíblico, segundo assim algumas evidências bíblicas, a gente consegue perceber que realmente o gigantismo era uma realidade no mundo pré-diluviano, pelas condições do mundo de então, que acabaram depois se perdendo com a catástrofe, né? E nós temos então essas evidências de seres, animais gigantes. No livro aqui eu apresento muitas outras, inclusive de uma espécie humana gigante também, né? Na Bíblia apresenta, por exemplo, a Bíblia apresenta ali a cama do rei Og de Bazã, na verdade o sarcófago dele. E esse sarcófago tinha 4 metros de extensão ali, de altura, digamos assim, né? O que revela realmente que havia uma raça de seres gigantes. Aqui eu falo também sobre a Arca de Noé, uma maravilha da engenharia náutica. Curiosamente, numa época em que não havia navegações, Noé ele constrói um barco, uma embarcação gigantesca, 170 metros de comprimento, cujas medidas são usadas até hoje na indústria naval. Os petroleiros, por exemplo, usam essas proporções da Arca de Noé. Isso é muito interessante, né? E aqui eu venho falando sobre os grandes feitos daquele tempo, né, que mostram uma humanidade realmente muito capaz de realizações grandiosas. Note que as pirâmides do Egito foram construídas ali bem próximo, talvez, da data, né, do fim do dilúvio, por uma civilização que se desenvolveu ali às margens do rio Nilo, e são uma construção, um tipo de construção que até hoje causa espanto, né, na humanidade, mesmo com toda a nossa tecnologia, né? Então, grandes construções, a Torre de Babel foi construída pouco depois do dilúvio, né? Nimrod construiu uma cidade. Então, eles tinham realmente essa engenhosidade, força, longevidade, e com certeza tudo isso foi empregado na construção dessa maravilha chamada Arca de Noé. Depois eu apresento aqui, nesse capítulo ainda, evidências de que o dilúvio foi uma catástrofe global. Eu digo, por exemplo, aqui, após a inundação, Deus prometeu que não mais haveria um dilúvio para destruir a terra. Gênesis 9:11. Se o dilúvio se tratasse de uma enchente regional, Deus já teria descumprido essa promessa inúmeras vezes, pois sempre houve inundações causadas pelo mar, por chuvas prolongadas e transbordamentos de rios. Além disso, se Deus tivesse em mente apenas uma inundação local, bastaria ordenar a Noé que migrasse para uma região segura e não se desse ao trabalho de construir uma arca aí durante tantas décadas, né? Então, realmente, bastaria uma migração, levar os animais ali, alguns animais, ou nem precisaria, porque os animais já estariam por lá, migra para uma região segura, Deus inunda aquela região ali e ponto final. Mas realmente não faz sentido, né? E, inclusive, aqui eu apresento uma relação de catástrofes não tão grandes, obviamente quanto o dilúvio, né? Mas que causaram grandes estragos. E a gente pode imaginar que se isso fosse de uma extensão global, realmente seria algo bastante significativo, né? Por exemplo, a ilha de Surtsey, o vulcão de Surtsey, em 1963, lá no sul da Islândia, né? Uma ilha que aparece no meio do oceano, aparentemente já antiga, né? Mas que, na verdade, tinha surgido ali fazia pouco tempo por uma atividade vulcânica. O vulcão da ilha Krakatoa, o vulcão Perboatão, que em 1883 levou pelos ares aí 40 quilômetros quadrados, né? Realmente foi uma destruição tremendamente grande. Em 1950, na Índia, um terremoto transformou rapidamente a configuração de cordilheiras inteiras na região do Himalaia. Em dezembro de 2004, um tsunami atingiu vários países da Ásia, destruindo ilhas e cidades inteiras, levando à morte mais de 200 mil pessoas. Em janeiro de 2010, em instantes, um terremoto destruiu 70% da capital do Haiti, matando mais de 200 mil pessoas. Então imagine agora uma catástrofe global envolvendo vulcanismo, chuva meteorítica, terremotos, extravasamento de água sob pressão e coisas assim, tsunamis, né? E tenta imaginar aí o cenário e realmente o estrago que isso teria causado na superfície da Terra. De onde veio tanta água? Pesquisas já mostram, né, alguns anos atrás foram descobertas aí enormes quantidades de água, cerca de 600 quilômetros abaixo da superfície da Terra, que dariam para encher 3 vezes o volume dos oceanos atuais. Então, realmente, água
aí abaixo da crosta existe em abundância, permeando aí um mineral chamado ringdodite. Então, água havia, bastaria um processo que fizesse com que ela fosse trazida à superfície, né? Lembremos-nos também que havia uma imensa quantidade de água acima da atmosfera, né? Alguns chamam de um dossel de vapor d'água, que se condensa e precipita sobre a Terra. Então, há uma chuva de 40 dias ininterruptos. Realmente, foi algo assim bastante grande, né? Bom, eu poderia ficar trazendo aqui vários trechos, né, desse capítulo. Aqui tem uma foto do Grand Canyon, né, também, com evidências e mais evidências, mas eu vou mostrar para você aqui agora parte de uma apresentação que eu tenho, em que eu falo sobre dinossauros. E nessa apresentação, com o título Terra de Gigantes, que é o título do meu livro, eu trago aqui algumas evidências de um dilúvio global. Vou mostrar para você algumas delas. Primeiro, mais ou menos metade dos sedimentos dos continentes é de origem marinha, ok? Como explicar isso, né? Que mais da metade dos sedimentos continentais sejam de origem marinha, se não pelo fato de que, em algum momento, as águas realmente transbordaram, varreram os continentes, né, em mega tsunamis e algo assim. A ausência de erosão entre os estratos geológicos. Observe essas duas fotos do Grand Canyon. E ali você vê, então, esses estratos geológicos bem evidentes, né, porque houve um processo erosivo grande aí e revelou, então, esses estratos. Segundo o modelo evolucionista de longuíssimo tempo, né, milhões e milhões de anos, até bilhões, cada camada dessa, cada estrato desse teria se sobreposto ao outro ao longo de milhões de anos. Só que quando você observa ali, você percebe que elas são perfeitamente planas, né? Esses estratos são plano-paralelos, uma extensão de muitos e muitos quilômetros. O que revela realmente aos pesquisadores que não houve evidência, não há evidências de erosão entre um extrato e outro, como seria de se esperar, caso eles tivessem ficado expostos ali ao longo de muito tempo às intempéries, às chuvas e ventos e erosões. Então, os estudos da coluna geológica revelam que essas camadas, esses estratos, eles se sobrepuseram rapidamente. Se você imaginar um cenário catastrófico envolvendo sedimentação rápida, transporte catastrófico e rápido de muitos sedimentos, você poderá perceber que é possível entender, então, essa formação como tendo sido originada, formada, talvez em questão de dias, semanas, meses no máximo, né? E não ao longo de tantos milhões de anos. Emerson Cooper menciona que o dilúvio deve ter ocorrido cerca de 4.400 anos atrás e que não existem árvores que tenham mais do que 4.400 anos. Essa evidência é muito interessante, né? Inclusive tem um programa, Origens, se você procurar no YouTube, você coloca lá, Origens Sequoias. É curioso perceber que as sequoias, embora pudessem viver por milhões de anos, são virtualmente imortais, caso não haja uma doença ou um incêndio que as mate, né? No entanto, elas têm aí, no máximo, 4.000 e poucos anos, o que remonta, né, ao tempo do dilúvio. Não é interessante perceber isso? Do contrário, seria estranho explicar por que essas árvores tão longevas não têm mais do que 4.000 e poucos anos, sendo que elas poderiam ter muito, muito mais do que isso. 3 metros de turfa formam 0,3 metro de carvão. Seriam necessários 91 metros de turfa para produzir uma camada de carvão de 9 metros de espessura. Há poucas turfeiras, charcos ou pântanos que alcançam uma profundidade de 30 metros. Como poderiam as turfeiras explicar filões de carvão de 91 metros? Ou então, esse veio aqui, lá de Morwell, na Austrália, que tem 170 metros de altura. Quanta vegetação seria necessária para ser transportada, soterrada, né, sob pressão, e ali com o tempo formar o carvão? Muita vegetação. E o mundo hoje não tem tanta vegetação assim, aliás, nem se vê carvão sendo formado hoje em dia. Isso revela também uma coisa que parece já ter sido constatada como real, né? Havia vastas florestas tropicais no planeta inteiro, inclusive nos polos, né? Na Antártida ali há evidências fósseis de um ecossistema tropical, em que havia árvores, havia plantas, né? Então o mundo era um jardim global. E aí é possível explicar, entender por que há tanto carvão em nosso planeta.
De modo semelhante, podemos também falar do petróleo, por exemplo, né? Montanha chinesa tem mais de 20 mil fósseis marinhos. Olha que interessante. E isso não é só na China, tem, inclusive no Everest, são encontrados fósseis de animais marinhos. Isso quer dizer que as águas do dilúvio tiveram que subir até lá, a 8 mil e poucos metros de altura? Não, não é isso que eu estou dizendo. Na verdade, a movimentação, né, das placas tectônicas é que responde, explica o fato de essas cordilheiras se moverem e se elevarem. Então, se elas estão se elevando e se movendo, no passado elas estiveram mais baixas, né? Então é possível imaginar que em algum momento essas colinas e montanhas mais baixas foram sepultadas por água, ali ficaram presos ali debaixo da lama, né, alguns desses animais marinhos. Essas cordilheiras, montanhas foram se elevando. Hoje lá em cima você encontra então esses fósseis de animais marinhos. Se essa não for a explicação, eu pergunto, qual seria a outra? Como entender que em montanhas tão altas sejam encontrados animais de origem marinha, né? Do ponto de vista evolutivo, seria realmente um mistério bastante complicado de se entender. Mais de 200 culturas espalhadas pelo mundo têm relatos semelhantes ao do dilúvio bíblico. Você tem na cultura antiga lá babilônica, né, o mito de Gilgamesh. Você tem entre os gregos, entre os aborígenes australianos, entre índios aqui no Brasil isolados, lendas, histórias, mitos muito semelhantes à história real contida na Bíblia. Os elementos assim coincidentes são uma inundação terrível aconteceu na Terra, uma família foi salva numa grande embarcação. Variam os detalhes, mais ou menos como um telefone sem fio, quando uma história real é contada, e aí, ao passar de pai para filho, de geração para geração, alguns detalhes vão ser alterados, né? O nome do herói, quantas pessoas havia na arca, enfim. Mas o núcleo ali, o miolo da história permanece nas várias culturas, aí 200 culturas mundiais, muitas das quais nem têm contato umas com as outras. Isso mostra que alguma coisa realmente aconteceu lá num passado distante. Enfim, são muitas evidências realmente, né? Eu quero concluir aqui mostrando de novo esse fóssil aqui de um peixe. Esse fóssil aqui eu trouxe com as devidas autorizações, obviamente, né? Lá do Araripe, a formação do Araripe, lá no Ceará. Detalhe, 500 quilômetros, mais ou menos, 500 quilômetros distante do mar, numa região agreste, quente, árida. E ali é muito fácil encontrar fósseis de peixes, de crustáceos, animais de água salgada, animais marinhos. Como entender isso? Senão pelo fato de que em algum momento no passado houve realmente uma grande inundação que cobriu todo o planeta. De modo que hoje podemos encontrar fósseis espalhados por todos os continentes, fósseis de dinossauros, fósseis de animais de grande porte, fósseis de muitas plantas, peixes, enfim. Isso tudo são evidências de que em algum momento no passado houve sim uma catástrofe como descrita na Bíblia Sagrada. Um momento em que Deus teve que fazer um reset, digamos assim, reiniciar a espécie humana porque o pecado havia se espalhado de tal maneira que não havia mais remédio. Deus então preserva uma família de fiéis que dariam início a um repovoamento da terra. Foi uma segunda chance para a humanidade. E eu termino, na verdade, citando aquela que para mim é a evidência mais conclusiva de que o dilúvio realmente é um evento histórico. Jesus, nos evangelhos, relaciona a sua segunda vinda com o evento dilúvio. Ele diz que assim como foi nos dias de Noé, as pessoas viviam sua vida rotineira, não se importando com a pregação do patriarca, até debochavam dele. As pessoas viviam na prática do pecado. Jesus diz que assim como foi naquele tempo, também será na vinda dele. As pessoas estarão distraídas, estarão talvez até zombando daqueles que pregam a segunda vinda de Cristo. Pessoas estariam duvidando do evento dilúvio, tanto quanto do evento segunda vinda de Cristo. E ao Jesus linkar esses eventos, ele está dizendo o seguinte: ambos são literais, porque a segunda vinda de Cristo será literal. Ele prometeu voltar nas nuvens dos céus com poder e glória. E se ele disse, Jesus que é Deus encarnado, Deus homem, que se fez homem para morrer por nós na cruz do Calvário, se Jesus, o Criador do universo, está dizendo na Bíblia que o dilúvio aconteceu, se Jesus, o Criador do universo, diz que Adão e Eva existiram, de fato, tanto é que ele é chamado por Paulo de segundo Adão, se Jesus, o Criador do universo, diz que a história de Jonas e o grande peixe é real, eu vou duvidar dele? Eu vou dar mais crédito a cientistas, a pesquisadores que abraçam o naturalismo e por isso acabam duvidando da Bíblia sem motivos?
Eu vou dar ouvidos a pessoas que tentam acomodar o evolucionismo à visão bíblica, criando assim uma teoria absurda, um modelo absurdo que reúne má teologia com péssima ciência, que é o evoteísmo, a evolução teísta. Jamais. Eu fico com Jesus. Ele é criacionista. Claro, ele é o criador. Ele sabe como as coisas foram feitas. Então, Jesus, ele atesta a historicidade do evento dilúvio. Fica aqui meu convite para que você estude mais esse assunto, para que você leia sobre isso. O meu livro, repito, né, o História da Vida, traz aqui um capítulo específico sobre esse assunto do dilúvio. Há outros livros publicados pela Casa Publicadora Brasileira que falam sobre esse mesmo assunto. Há os livros da Sociedade Criacionista Brasileira, cujo site é scb.org.br. Livros muito bons ali que falam sobre o dilúvio também, com evidências bastante sólidas a respeito desse grande evento. E em meu canal aqui no YouTube você pode procurar também a palestra Terra de Gigantes, na qual eu falo sobre dinossauros e também falo sobre o dilúvio, tá bom? Aproveito para pedir que você se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações de novas postagens. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.